Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou no meu escritório porque uma fase da energia elétrica da nossa casa não está funcionando, não sei porquê, mas que bom que eu consegui um sinal aqui no meu escritório. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do dia, liturgia da palavra. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela bênção, Deus, de poder estar na liturgia da palavra, no Evangelho do dia. Obrigado, Deus, por essa quarta-feira da 29ª semana do tempo comum. Obrigado, Deus, por esse dia 20 de, Deus amado, outubro. Nós te agradecemos, Senhor. Louvado e bendito é o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua bênção que se renova todos os dias. Pelo Senhor, ó Pai, estar conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça conosco. Agora, Pai, em nome de Jesus, que esse tempo que vamos ler a tua palavra seja um tempo de paz, de graça, de despertamento espiritual. Senhor amado, continue conosco, nos fortalecendo e nos abençoando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que bom! Queridos, como eu disse para vocês, como a minha casa agora de manhã caiu uma fase, então eu tive que subir aqui para o escritório para conseguir sinal da internet para poder compartilhar com você o Evangelho do dia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nossa irmã Denise, Eliane Maria Lopes, Josiane, Tereza Pereira, todos vocês que estão aqui são bem-vindos. Adriana, pastor José Mauro, Angelita Carvalho, é uma bênção de Deus tê-los aqui. Sejam abençoados, acolhidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos então ler o Evangelho de hoje, amém? No nosso lecionário, o Evangelho do dia. Como eu disse, hoje, 20 de outubro, quarta-feira da 29ª semana do tempo comum. Amém, Iris? Deus te abençoe. Hoje o Evangelho é Lucas 12, do 39 ao 48. Lucas 12, 39 ao 48. Amém? Diz assim: porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então, Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Quem tem que ficar preparado? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado os demais servos da casa, para lhes dar o sustento devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo
em dia que não espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor, que está falando conosco. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, venha, Pai amado, falar aos nossos corações, nos abençoar neste dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que alegria Deus ter nos dado essa manhã para a gente poder meditar na palavra dele, né? Para podermos estarmos juntos, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome de Deus. É uma bênção do Senhor estarmos aqui essa manhã. Eu e Marisa, né, Marisa? Sim. Sem internet. Fecha aí por causa do cachorro. Não é? Que alegria. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas 12, 39 ao 48, que na realidade é a continuação do Evangelho de ontem, né? Que foi Lucas 12, 35 ao 38, que também fala sobre vigilância, né? Hoje Jesus faz uma parábola. E aí Pedro faz uma pergunta muito interessante, muito didática, né? Essa parábola refere-se a nós ou refere-se a todos? Aí Jesus vai explicar uma coisa dentro de uma nova parábola. Olha o que Jesus vai falar. Olha, aqueles que recebem, aqueles que conhecem, serão muito mais cobrados do que aqueles que nada sabem. Ou seja, Jesus está falando para Pedro, para os apóstolos, para os discípulos e para todos os cristãos, não é? O julgamento sobre aqueles que têm o conhecimento da verdade é muito maior sobre aqueles que não têm o conhecimento da verdade. É o que Jesus está dizendo, não é? Ou seja, é uma palavra para todos, mas é uma palavra que se aplica muito mais para aqueles que têm conhecimento do Evangelho e não vivem o Evangelho, não é? Então Jesus começa a falar sobre a atitude de vigilância que nós devemos ter. Ele diz assim, porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada, não é? Não deixaria, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. No original grego é escavada, porque os ladrões cavavam também por baixo para conseguir entrar na casa e roubar, não é? É muito interessante isso, né? Ora, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse, ele tem um informante, o informante diz assim, o ladrão vai chegar às 10 horas da noite. Dificilmente, Marisa, o ladrão ia conseguir entrar, né? Por quê? O dono ia ficar todo preparado, ia chamar a força policial, né? Ou ia pegar um cacetete, mas não ia permitir que o ladrão entrasse ou escavasse a sua casa para roubar, né? É interessante isso. Se a gente soubesse exatamente a hora da volta de Jesus, ou a hora exata da nossa morte, não é? A pessoa ia deixar para se preparar
naquele momento. Olha, Jesus volta em janeiro de 2022. Tudo bem. No dia 20 de janeiro eu me converto. Coloco minha vida no altar para viver 2 dias com o Senhor. Não é? Ah, a pessoa vai morrer dia 7 de novembro. Opa, então até dia 6 de novembro eu vou viver uma vida secular, né? Uma vida sem princípios. E aí dia 6 e 7 eu vivo. Né? É justamente isso que Deus não quer que a gente viva. Mesmo que Jesus volte daqui a 2000 anos, não tem importância. Eu devo viver uma vida íntegra, correta, como se ele viesse hoje. Na nossa mente, no nosso espírito, Teresa, Jesus não volta amanhã. Jesus volta hoje. Não é? Eu devo todos os dias olhar o céu, seja ele nublado, chovendo, com sol, frio, calor, e falar assim, Jesus volta hoje. Então hoje eu vou viver em vigilância. Amém? O que é viver em vigilância? É viver desconectado com as coisas do mundo, no sentido assim, totalmente radical? Não. É eu viver hoje a minha vida, ir para a empresa, ir para o escritório, e trabalhar, não é? Mas vivendo de maneira tal que eu agrade ao Senhor. Não é? Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que você tem que agradar os outros. Você tem que amar o próximo. Mas em todo tempo, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer a pergunta, isso agrada a Deus? Então isso que é viver em vigilância. Né? Viver, nós vimos ontem, no original grego, a palavra vigilantes. Quando vier encontrar vocês vigilantes. Essa palavra vigilante no original grego é acordados. Né? Não dormir no sono do pecado, no sono do mundo, no sono do secularismo, mas viver acordados. Né? Vivendo com bom senso, vivendo com fé, com bom senso, viver de forma vigilante. Aí Jesus diz assim, estejam também vocês preparados. Né? No original grego é prontos. Estejam vocês prontos, preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Né? Essa palavra que esperam, no grego, é pensam. Né? Então, quando a gente menos pensar sobre a volta de Jesus, ele pode vir. Né? Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Ninguém diz mais sobre o retorno de Jesus. Não se pensa mais nisso. Jesus diz assim, olha, a hora em que vocês menos pensarem, não é? Menos esperam, ele virá. Olha, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ou seja, estejam vocês também prontos, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos pensam. Não é? Ah, eu tenho um grande projeto para fazer. Jesus volta no meio do projeto. Não é? Eu tenho que realizar isso e aquilo. Jesus volta. Então Jesus diz, olha, esteja preparado. A palavra é essa, esteja preparado. Não importa se Jesus voltar daqui a 2000 anos. Né? Todas as gerações, as pessoas viram sinais. Olha, eu estou vendo sinais que Jesus volta esse ano, que a volta de Jesus está muito próxima. Não precisa de nada, é só crer no que Jesus falou. Você tem que estar preparado. Viver preparado. Wesley dizia que os metodistas deveriam viver preparados para pregar e para morrer. Né? E nós devemos viver preparados, né, para a volta do Senhor a todo momento. Né? Viver preparado, viver amando a Deus,
amando o próximo, perdoando, jogando mágoa fora, vivendo um dia de cada vez, vivendo com bom senso, né? Evitando atrito e querendo buscar a vontade do Senhor. Muito lindo, né? Olha bem o que o Senhor diz. Aí Pedro fala assim, então perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Não é? Qual a parábola? Que se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão, se prepararia. Vocês devem ficar preparados. Aí Pedro diz assim, é para nós ou para todos? Vocês vão perceber que a resposta que o Senhor dá demonstra que Jesus vem para todos. Mas aqueles que mais receberam, mais serão cobrados no juízo de Deus. Não é? Mais serão cobrados no juízo de Deus. Hoje nós vivemos uma época muito vergonhosa. Eu e Marisa estávamos vendo ontem a gincana, né, de uma igreja que fizeram uma gincana, talvez de carnaval, né? Com perguntas simples. E as pessoas simplesmente não sabiam. Né? É pessoas que cantam no louvor, é pessoas que vão no culto, que oram, mas que vivem um analfabetismo bíblico desgraçado. Não é? No Monte da Transfiguração, quem apareceu para Jesus? A pessoa não sabia. Quem apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração? Então, coisas básicas, não é? As pessoas não sabem. Elas sabem cantar, sabem tocar instrumento, não é? Sabem ir à igreja, orar, que legal. Mas há um analfabetismo bíblico, né? Ao mesmo tempo, à medida que eu vou conhecendo a Bíblia, a doutrina da palavra, eu também passo a ser responsável com o conhecimento que eu adquiro. Não é? Eu passo a ser responsável pelo conhecimento que eu estou adquirindo. Então, irmãos e irmãs, olha o que o Senhor Jesus diz. Presta atenção. O Senhor respondeu a Pedro, tá? Pedro perguntou, é para nós ou para todos essa palavra? O Senhor responde, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Olha bem, quem é o mordomo fiel? Esse mordomo era um escravo de confiança que cuidava do grupo, do colégio dos escravos em uma casa. Quem é, pois, o mordomo fiel, o escravo de confiança e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Não é? Olha que palavra tremenda, marido. Quem são os líderes? Quem são os servos que vão cuidar dos servos? Qual servo de confiança que é considerado fiel e prudente, que vai cuidar dos outros servos para lhe dar o sustento no devido tempo? Não é? É aquele servo, mordomo, que vai dar o alimento, a cota diária de comida para os outros escravos. Essa palavra, inclusive, é dentro de uma cultura romana. Nem é uma cultura judaica, tá? Uma cultura romana. Não é? Ou seja, o seu senhor escolhe um servo. E esse servo ele é considerado fiel e prudente para cuidar dos outros servos. Assim é o colégio apostólico. Assim eram os discípulos mais próximos de Jesus. Não é? Aí Jesus diz assim, olha, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, Deus coloca aquele servo na liderança para que ele cuide dos outros servos. E na volta de Jesus, se ele é prudente, fiel, e estiver fazendo assim, ele é bem-aventurado. Não é? Lembra qual a pergunta de Pedro?
essa palavra se refere a nós ou a todos? Então Jesus está mostrando agora, ó, vocês que são apóstolos, vocês receberam um cargo de alimentar os outros servos. Vocês têm que ser fiéis e prudentes, né? Jesus diz assim, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Esse é o grande problema, irmãos. O que eu falo comigo mesmo? O que eu tento me convencer? Né? Aquela mulher do fluxo de sangue falava consigo mesmo, se eu apenas tocar na veste do Senhor, serei curado. Mas o que eu falo comigo mesmo? O que eu ministro para a minha própria vida? Não é? Isso também é um perigo muito grande. Olha o que o servo vai falar consigo mesmo, o servo líder. O meu Senhor demora a vir. Como Deus demora a vir, como Jesus demora a voltar, então eu mesmo sendo líder, sendo pastor, né, no caso dos apóstolos, sendo apóstolo, então vou viver de qualquer jeito. Olha lá o que ele diz, ó. Como meu Senhor demora a vir. Ele se convenceu disso, da demora da volta do Senhor. E começar a espancar os empregados e empregadas. Ou seja, começa a tratar mal, sem amor, sem zelo pastoral, sem cuidado, sem oração. Comer e beber. E além de comer e beber, embriagar-se. Não é? Ou seja, a pessoa perde a noção do tempo, a noção teológica da volta de Cristo, a noção da volta iminente do Senhor. Então ela vive embriagada pelo mundo, não é? Sem fazer a sua verdadeira função que Deus o chamou. E é interessante, Jesus está respondendo para Pedro, gente. Pedro pergunta, essa palavra é para nós ou para todo mundo? Jesus diz, olha, se a pessoa é um servo, encarregado dos outros servos, e achar que o Senhor está demorando, e viver de qualquer jeito, e maltratar os outros servos, e querer apenas viver, beber, comer, prosperar, ficar rico, se embriagar, sem cuidar das coisas que eu coloquei em suas mãos, virá o Senhor daquele servo, em dia que não esperam, e a hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo. Sabe qual é essa palavra no original que significa isso? Castigo severo, mãe? Cortar em duas partes. Cortar em duas partes. Irá aplicar-lhe um castigo severo. Irá cortá-lo em duas partes e condenando com os infiéis. Tá vendo? Amado, muitos líderes que perderam a noção do ministério, perderam a noção da sua vocação, perderam a noção dos princípios do Evangelho, princípios elementares do Evangelho, não é? Vão ser cortados em duas partes, ou seja, um castigo severo, e será condenado com os infiéis. Olha que Pedro diz, essa palavra é para nós e para todo mundo. Se vocês não viverem o ministério que eu dei para vocês, zelosamente, vocês serão condenados com os infiéis. A mesma sorte para aquele feiticeiro, para aquele malfeitor, será para você que não viveu a fidelidade da vida cristã. Viveu de qualquer jeito, porque disse no seu coração, o Senhor demora para vir. Ora, o coração do homem mau. Jesus dá um adjetivo maravilhoso, né? Vós que sois maus. É o coração do homem mau. Então, se você colocar no seu coração ou condicionar a sua mente negativamente, dizendo assim, meu Senhor demora para vir, a sua vida passa a ser uma vida desandada. Não é? A pessoa esquece da morte. É interessante quando você vai ler a espiritualidade cristã
do quarto século, dos cristãos que foram para o deserto, Marisa, todos eles tinham como terapia espiritual ter a morte na sua frente todos os dias, para viver bem um dia de cada vez, não é? Amado, um dia o Senhor vai apertar o botãozinho e nós vamos deixar de funcionar aqui na Terra, não é? Então a gente tem que viver plenamente o dia de hoje, fazendo a vontade de Deus, amando, amando, amando. Tudo se resolve, tudo. Então fica tranquilo, vivendo um dia de cada vez e vivendo o Evangelho do Senhor. Olha que coisa interessante. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, olha que parábola bonita. Essa parábola é própria para Pedro, hein, que perguntou. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Isso significa o quê, queridos? Que quanto mais conhecimento você tem, não conhecimento adquirido por você mesmo, mas revelado por Deus. Quanto mais revelação Deus te dá, mais o Senhor exigirá um comportamento. Quando a gente entra no batalhão da aeronáutica, eu fui da aeronáutica, né, como recruta, a gente não sabe nada. Não sabe o toque da corneta, não sabe marchar, não sabe as leis militares, não sabe absolutamente nada. É ridículo você ver aquele companhia de recruta no seu primeiro dia. Ele não sabe nem ficar, mãe, em posição de descansar. Fica em posição de descansar com o barrigão para frente, corcunda, né, de lado. É ridículo, é feio demais. 3 meses depois, você vai ver o mesmo pilotão, alinhadíssimo, né? Com o toque da corneta, ele vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, meia volta, tudo com o toque da corneta, Marisa. É incrível. Eu esqueci tudo. Mas é incrível, né? Agora imagina um soldado que está lá já há 1 ano, né? E ele simplesmente ignora o toque da corneta, porque quer, porque é imprudente, é infiel. Esse será muito mais punido do que um recruta, mãe. Teve um rapazinho da nossa companhia, além dele ser recruta, né, no início, ele também tinha problema mental. Então ele passou perto de um tenente, um sargento, ele fez isso, ó, com as 2 mãos. Ele não foi preso. Né? O sargento apenas exortou, falou, olha, é só com uma mão. Né? Ele não sabia. Agora imagina a pessoa depois de 1 ano fazer isso, mano. Vai ser preso, vai ficar mais de 1 mês na cadeia lá, na cadeia gelada da aeronáutica. Então, amado, é isso que Jesus está dizendo. O Senhor tem te revelado coisas grandes para que você viva as coisas grandes. Não é? Existe muitas vezes um retardamento mental. A pessoa tem 30 anos que quer ser tratada como uma criança de 7 anos de idade. Isso é um retardamento mental. Existe também um retardamento espiritual. Você é de Deus, você tem crescido na fé. Dia a dia você tem recebido palavras grandes do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, viva tudo aquilo que Deus tem te revelado. Não diga assim, eu mereço isso, não é? Eu mereço aquilo. E aí a pessoa vai fazendo concessões para o mundo. E aí termina o evangelho de hoje. Mas aquele a quem muito foi dado, olha aí Pedro, é Pedro que perguntou, hein? Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Olha que coisa. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.
Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele que muito se confia, muito mais lhe será pedido. Então, Jesus responde para Pedro, olha, é para todos vocês. Mas você que conhece, você que recebeu o cargo apostólico, será muito mais cobrado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela palavra. E queremos viver, Pai, nossa vida vigilante, sabendo que a qualquer momento o Senhor voltará. Pai, temos recebido muitas bênçãos e precisamos viver de acordo com essas bênçãos que temos recebido. Pai, muito obrigado pelo Evangelho da Graça. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar agora orando ao Senhor pela sua vida. Orar para que resolva esse problema aqui da luz da nossa casa, né, mãe? É uma fase que caiu, né? Parece ser da rua. Porque, né? Nós não sabemos. Então vamos orar ao Senhor. O Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nossa vida. O Senhor venha nos abençoar. Senhor, nós queremos colocar agora nas tuas mãos as pessoas enfermas. Pai amado, os aniversariantes de hoje. Pai amado, aqueles que estão hospitalizados, como a Nira Faleiro, que está com Covid. Pai amado, o nosso irmão Faleiro também está com Covid, pastor, mas a Nira está internada. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada pessoa. Sobre a Paulinha, a Evanil, a Angélica, a Madalena, sobre cada vida, Pai. A Regina Helena, Maria, Marina, Moisete, Ivete, Luzia, nosso irmão Osmar. Deus, o tratamento da Silvia, do Felipe. Pai, o tratamento do nosso irmão Davi, Pai, nós queremos a cura do irmão Davi. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada pessoa, Pai, que agora coloca sua necessidade. Coloco, ó Deus, Silvana, coloco Vanessa, coloco Flávia. Coloco vidas, Pai, que têm necessitado da tua graça. Coloco teu filho Gênison, Pai, e a igreja metodista lá no Nordeste, onde ele tem, Pai, cuidado, trabalhado, sendo membro fiel, leigo, uma pessoa segundo o teu coração. Deus amado, nos dê um dia muito abençoado e feliz. E que possamos viver hoje vigilante. Jesus volta hoje. O nosso coração precisa estar ligado e atento hoje a esses princípios do Senhor. Deus continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Toma, Pai amado, teu filho Walter Galdino, Sônia, Pai amado, a família da Nathalie, a mãe da Nathalie, e cada pedido de oração. Coloca a saúde da Elonede também nas tuas mãos, Pai. Coloca, Pai, tua filha, cada pastor, cada pastora. Deus, o teu reino. Pai, nós oramos por todos esses pedidos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O Senhor abençoe todos os enfermos e nos dê um dia cheio de vitória. Com Jesus é só vitória. Amém? Beijo. Recebi a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Olha lá, Marisa, apertar ali.